Será que a Howie faz bons fones de ouvido também? E aí pessoal, bem-vindos ao About the Sound. Eu me chamo Rafa Hack. Estou aqui hoje com o CM-Q3, é um fone de ouvido com fio, cabeado da Howie. Então vamos ver se a Howie consegue fazer bons fones de ouvido? A Howie é uma empresa chinesa, é uma Apple chinesa, por assim dizer, é a maior fabricante de smartphones na China e é a segunda atualmente maior do mundo, tá? Então ela costuma fazer aparelhos assim mais requintados, são aparelhos mais caros do que os da Xiaomi, por exemplo, que são um pouco mais custo-benefício. Então é uma linha de aparelhos mais elitizada. E de vez em quando ela faz fones de ouvido também, Tem alguns fones cabeados, agora tem alguns fones sem fio, Bluetooth, que tem sensores, são bem parecidos às vezes com a linha dos AirPods da Apple. O CM-Q3 é um pouco diferente da maioria dos fones, ele possui cancelamento ativo de ruído, cancelamento para ruído. Então ele tem microfones na parte externa que vão captar o som externo e vão fazer o abafamento desse som para que você consiga ter uma imersão maior, É aquilo que eu comentei no vídeo do QC35-2 da Bose, Se quiser dar uma olhadinha lá, é um headphone, mas no caso aqui é um fone pequeno, um in-ear, certo? É muito difícil ver esse tipo de função em fones in-ear, desse tipo. Então é uma função que realmente faz com que ele seja bem diferente dos outros fones, Ele possui 3 estágios de cancelamento. Um é desligado, outro é um estágio de nível baixo, E outro é um estágio de nível mais alto. Então através dessa chave aqui lateral, essa chavezinha que você seleciona se você quer o cancelamento de ruído ativo, ativado ou desativado. E selecionando aqui as teclas de mais e menos, você consegue aí, pressionando juntas, Você vai conseguir fazer a alteração entre os estágios de cancelamento de ruído. Seguindo a nova tendência do mercado, como os celulares estão vindo sem a entrada P2, Então ele já é tipo C, Então ele já tem uma entrada micro tipo C, certo? E ele é um fone que ele é todo emborrachado, um acabamento todo emborrachado. Eu achava, assim, por ser da Howie, que ele teria um acabamento melhor. Imaginava que ele teria esse revestimento, assim, que lembra cadarço, Kevlar, que é tipo um cordão, certo? Eu pensava que ia ser desse tipo, como os fones da AKG, por exemplo. Mas não, é um acabamento todo emborrachado. Ele vai ter aqui no meio do cabo o controle, que vai dar play pause aqui no meio. Vai ter para aumentar e baixar o volume, certo? E daí aquele controle que eu já expliquei ali para o cancelamento de ruído. Mais perto aqui dos drivers do fone, tem um microfone, certo? Ele já está numa posição mais próxima aqui da onde vai ficar a nossa boca, então ele provavelmente vai ter uma captura melhor daí de som, justamente por esse posicionamento, Isso foi bem pensado. E aqui nos drivers do fone ele tem esse acabamento aqui que parece mais usinado, assim. Mas eu imaginava, olhando pela foto, que ele seria de metal, mas ao que tudo indica é plástico, tá? Ele tem essa barbatana aqui, que isso é muito interessante, eu gosto bastante desse tipo de fixação aqui, porque fixa bem no ouvido para quem pratica esportes. Então é um fone que a gente pode indicar para quem pratica esportes, Até porque ele, talvez por isso que ele seja todo emborrachado, talvez já visando a questão do suor, Se a pessoa for usar realmente para esportes, então realmente é melhor ser emborrachado do que ter Kevlar. Esse Howie é um fone high-res, então isso quer dizer que ele tem uma alta resolução de som, é bem legal. É um fone que você coloca aqui nos ouvidos, Ele tem essa barbatana, então ele encaixa bem, ele fica bem encaixadinho,
para você praticar esportes. Mas então, vamos falar da parte de som desse fone. Eu gostei desse fone, ele tem características assim de assinatura que são bem próprias dele, assim, né? Ele tem médio graves bem acentuados. Isso para algumas pessoas pode ser bom, como pode ser ruim. Eu não gosto tanto desses médio graves tão acentuados, mas ao mesmo tempo eles dão mais corpo para a música fica mais densa, né? Então, às vezes, essa densidade toda, assim, tem pessoas que não gostam muito. No meu caso, eu acho que eles estão um pouquinho acima da média, o que não é algo que torna ele ruim, apenas é uma característica dele. Então, ele tem bastante grave, é um fone bem focado nos graves, um fone que vai ter graves altos, né? Médios um pouquinho mais baixos, e agudos ele vai ter um pouco mais baixo ainda que médio. Os agudos dele são fracos. Você vai conseguir ouvir os agudos, né, os pratos de bateria, tudo, mas ele não vai ter tanto brilho nessa área, né? Ele vai ser focado mais nos graves. Então, para quem gosta de um pancadão, de batida bem forte, assim, com extensão, então é um fone que é bem indicado. Ele tem graves gordos, né, bem preenchido, assim. Você consegue ter impacto, consegue ter extensão, e os médios graves posicionados assim dessa forma mais alta fazem com que a música fica mais densa, mais cheia, assim, mais preenchida do que um fone que é um pouco mais magro, mais voltado para agudos. Ele tem uma espacialidade boa, uma distinção também de instrumentos boa, tá? Detalhamento dele é bom, é aceitável, não é assim um nível alto de detalhamento, mas também não é tão baixo, não é o que a gente encontra em fones assim baratinhos de camelô. Ele vai ter um detalhamento bem assim mediano, na verdade, assim, né? Tanto em graves quanto em médios e agudos. Até o detalhamento de médio e de grave é um pouquinho melhor, de agudo o agudo dele já é bem mais fraquinho, né? Vamos dizer assim, em termos de detalhamento, mas é um fone bem interessante, assim, ele é bem voltado assim para quem gosta mesmo de pancadão, de ter uma música mais densa, assim, o volume dele é alto, né? Tem cancelamento de ruído ativo. E comparando ele com os fones da AKG, né, por exemplo, eu vou sempre tentar comparar com um fone que é mais acessível, não assim em termos de custo, mas eu tô falando mais acessível assim que muita gente já conhece, né? Então, para a gente ter um parâmetro de comparação, certo? Assim como geralmente eu comparo os fones True Wireless, né, aqueles TWS que vem em caixinha, com os Redmi AirDots. Todo mundo deve pensar, o Rafael odeia Redmi AirDots, mas não é isso. Eu comparo eles porque é um fone que a maioria das pessoas já provou, já testou, já conhece. Então, os fones da KG, eu acredito que vem na linha Galaxy S, Galaxy Note. Muita gente fala, esses fones são muito bons, são os melhores fones que vêm com celular, então muita gente acaba falando isso. Na verdade, tem alguns fones também que fazem frente a ele, que vêm com celular. Os fones da Bang & Olufsen, que vinham na linha V da LG, que não é vendida aqui no Brasil, também fazem frente a esses fones aqui, né? E às vezes tem alguns reviews que falam que são até melhores que esse aqui, mas esse aqui é o fone que o pessoal conhece mais. Comparando com o AKG, eles vão ter o Huawei vai ter graves mais fortes, tá? E vai ter médios no mesmo nível e agudos mais fracos. O fone da AKG, ele tem bastante brilho na região dos médios e dos agudos, na minha opinião. Esse fone é emprestado, então ele tá com uma borrachinha menor do que eu usaria, certo? Então talvez eu trocando a borrachinha, colocando uma ponteira mais densa, mais grossa, ele vai ter um grave melhor. Isso eu vou poder testar logo, tá? Daí eu tô para receber mais um fone desse aqui, que daí vem com as borrachinhas, né? Com todo o kit conjunto, né? Então eu vou poder trocar e fazer os testes melhor para ver se vai melhorar um pouco o grave. Mas a princípio, o grave dele, apesar de não ser tão preenchido e tão forte quanto o da Huawei, ele é mais detalhado, certo? Então ele vai ter graves, médios e agudos mais detalhado que o da Huawei.
Só que o Howie, ele tem um preenchimento maior da música, né? Justamente pelos médio graves ali que dão mais corpo, a música é mais densa com ele. Aqui a música é um pouco mais magra. Tipo, ele tem uma distinção muito boa, esse fone da KG, assim, entre os instrumentos, né? E bastante detalhamento. Mas a música acaba ficando magra justamente porque ele não tem tanta presença, assim, tanto corpo nessa região dos médio graves, enquanto esse aqui já possui mais. Então esse é um ponto assim que varia de gosto para gosto. Se a pessoa precisa de mais detalhamento, gosta de bastante detalhamento na música, assim, nos instrumentos, voz e tal, esse aqui vai te dar mais detalhamento, o AKG. Já o Howie, ele vai te dar mais corpo, mais densidade de música. Então se a pessoa quer um fone, por exemplo, para academia, uma coisa mais pancada assim, para fazer esporte, esse aqui vai te dar um agito maior assim, né? É um fone bem interessante, bem legal para quem pratica esporte. E aqui fica meu agradecimento especial ao Paulo José Sevinski, que me emprestou esse fone, né, o Howie. Muito obrigado, viu, Paulo? Valeu pela parceria aí, tamo junto, abração, cara. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa joinha, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. Abraço, até mais!